Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos seguir lendo a palavra e vamos ler o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8 e o capítulo 9. Depois nós estaremos lendo 1 Crônicas, capítulo de número 18. Mas antes de entrarmos em nossa leitura diária, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, pois todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você será notificado, tá bom? Vamos para a leitura de hoje, 2 Samuel, capítulo 8, verso 1. Diversas histórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus e derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Eles também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim, os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhes pagavam impostos. Então, Davi atacou o rei de Zoba, Adazer, filho de Realbe, quando este foi tomar de novo as terras que ficavam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando os cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. E Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. E o rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. E aconteceu que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. E Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo ali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares que ia. E Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Aliúde, era o conselheiro do rei. Zodaque, filho de Aitubi, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo de número 9. Davi
e Mefibosete. Versículo 1. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Será que está? Eu quero fazer alguma coisa boa para esta pessoa por causa de Jonatas. E havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém me disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei Davi. Na casa de Maquir, filho de Aimel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito a Davi, e disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. E eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se encurvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. E assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comiam junto do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 18. Verso 1 diz assim: diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficavam dominados por ele, e lhes pagavam imposto. Depois Davi atacou Hadadazer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Ramate. Isso aconteceu quando Hadadazer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadazer 1000 carros de guerras e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerras e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadazer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. E Davi os dominou e lhes pagavam impostos. E o Senhor Deus fez com que Davi ficasse vitorioso em todos os lugares. E Davi tomou dos oficiais de Hadadazer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadazer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos para o templo.
O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então, mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer, e Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus. E o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os edomitas no vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todos os países de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi, e o Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissaia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailudi, era o conselheiro do rei. Zodaque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. E os filhos de Davi tinham mais altas posições no seu serviço.